Eu sou o Pedro Delfino e mais uma vez a gente vai falar sobre Linux. Mas para falar de um assunto bem mais específico, que é como você criar um proxy Linux e ter controle do uso da sua internet corporativa, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Delfino, trabalho com Linux há mais de 14 anos e hoje eu rodo o programa, o treinamento Profissionais Linux, que é uma formação completa de Linux, que é dividida em 4 níveis, o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, sendo que o nível 4, que a gente chama de Expert, é o nível onde a gente trabalha com as instalações dos serviços do Linux. Então hoje eu vou abrir essa caixa preta aqui para você, abrir um pouquinho, né, tirar um pouquinho do conteúdo que tem lá dentro, que na verdade é muito conteúdo, e a gente vai falar sobre um assunto que eu trato no nível 4 Expert do Profissionais Linux, que é onde você vai aprender a criar um servidor proxy com Linux para você ter total controle do uso da sua internet corporativa, ok? Em prática mesmo, né, digitar os comandos do Linux e ter já um resultado de um servidor rodando. E eu na mesma hora pensei em criar um servidor proxy com Linux, porque é simplesmente o assunto mais comentado, um assunto que quando as pessoas vêm me pedir alguma dica, sempre é um dos assuntos que a gente acaba tratando com os próprios alunos do curso também, um assunto que a gente sempre debate, sempre dá novas dicas de como implementar, de como fazer essas soluções para controle de uso de banda, de internet corporativa ou não, né, funcionar. Nessa aula aqui a gente vai fazer ela praticamente em 2 partes, onde eu vou dar uns conceitos básicos de proxy, o que o proxy que a gente vai trabalhar aqui, que é o Squid, o que ele vai poder trazer de benefício para a tua rede, e depois vou literalmente colocar a mão na massa e te mostrar as configurações e te mostrar também 2 clientes navegando por esse proxy que a gente vai configurar hoje aqui. Então, hoje nós vamos configurar um proxy passo a passo aqui nessa aula, tá? Óbvio, né? O assunto de proxy é muito extenso no Profissionais Linux mesmo, no curso completo. A gente fala, se eu não me engano, mais de 8 horas sobre proxy. Aqui a gente tem um espaço de tempo muito limitado, né? E eu vou tentar trazer a maior quantidade de conteúdo possível aqui nesse tempo que... Por esse motivo, vou até simplificar alguns assuntos que eu teria que tratar, como, por exemplo, instalação de um servidor Linux, particionamento desse servidor Linux, configuração de rede. Eu vou ter que praticamente simplificar toda essa parte para colocar o assunto específico aqui, que é a configuração do proxy. Então, a gente vai entrar praticamente já na configuração do proxy. Então, já entrando no nosso conteúdo, a gente vai trabalhar como configurar um servidor proxy com Squid. O Squid Cache, que você vai achar mais informações sobre ele no squidcache.org, ele é simplesmente o principal servidor de proxy que roda hoje sobre Linux, ok? Então, quando você escutar alguém falar sobre proxy com Linux, proxy rodando em Linux, com certeza alguém está falando sobre o Squid, que é o nosso servidor, que é o serviço que nós vamos instalar no nosso Linux aqui para fazer essa solução rodar aqui. Uma das principais dúvidas também do pessoal que começa a trabalhar com Linux e já quer implementar um proxy, porque é um assunto assim realmente muito solicitado nas empresas, né? Toda empresa que tem aí mais de 3 funcionários vai precisar com certeza de um proxy, porque hoje controlar a banda, controlar o acesso dos usuários é um assunto bem importante. E é mais um dos assuntos que os administradores de rede, os administradores de sistemas Linux tratam, tá? Então uma das principais dúvidas é onde você vai colocar o teu servidor proxy, em que local da rede, onde você vai plugar o cabo, onde você vai colocar o cabo da internet, onde você vai colocar o cabo da interface de rede interna. E a minha sugestão é esse diagrama de rede que a gente está vendo aqui na tela agora, ok? Talvez aqui essa seja a parte mais importante de você criar o teu servidor proxy, porque se você errar nessa parte aqui onde você vai ligar a tua internet, você com certeza vai ter problemas com o uso indevido da internet. Então vamos analisar rapidamente esse diagrama aqui, até para a gente não perder muito tempo do nosso conteúdo específico, que é a configuração lá direto no Linux, ok? Então o que eu tenho nesse diagrama? Eu tenho o meu servidor proxy, né? Tá até aqui com essa seta verde aqui, enorme que eu coloquei. Tá aqui o servidor proxy. Ele tem 2 placas de rede, tá? Aqui tá a grande sacada, 2 placas de rede. Pedro, dá para fazer com uma? Dá para fazer com uma.
É igual fazer com uma? Não, não é igual. Por quê? Já vou te explicar. Primeiro, a primeira placa de rede, que a gente chama de ETH0, que no Linux, né, as placas de redes, a primeira é a ETH0, eu vou chamar ela de internet, rede ETH0 internet. Ela vai literalmente sair um cabo de rede dessa placa e ligar no teu modem de internet. Aqui pode ser um modem de internet, ADSL, pode ser um roteador da tua operadora que te dá um IP fixo, não importa, tá? Então aqui é o IP que você vai configurar ou da operadora ou deixar o IP automático que vai vir do teu roteador ou do proc, ou do teu modem, tá? Então essa placa de rede vai pegar o IP desse modem aqui. Sim, geralmente que as empresas de ADSL, né, de serviços ADSL disponibilizam. Coloca um DHCP aqui, você pluga um computador e ele pega um IP. É assim mesmo que você vai deixar a configuração dessa rede. Agora, essa rede aqui, que é a rede interna, você vai precisar colocar ela no endereçamento interno da tua rede. Aqui nesse exemplo eu tenho dois computadores, esse computador e esse computador, dois clientes. Inclusive eu trouxe esses dois clientes aqui para a gente fazer os testes. Você vai ver, a gente vai rodar um Linux aqui com Ubuntu e vai rodar um Windows 7 aqui e a gente vai literalmente acessar a internet passando aqui por esse proxy, tá? A gente tem até os dois endereçamentos IPs aqui, eu vou te mostrar depois. Essa minha rede, ela tem esse endereço interno desse meu servidor proxy, né? Ele tem um endereço 10.10.10.10.1 na máscara 255.255.255.0, classe C de rede, ok? Essa rede aqui não necessariamente você precisa fazer igual, mas você pode trazer a mesma rede da sua internet. Aqui eu trouxe um firewall, mas eu não vou falar sobre ele, mas esse servidor proxy aqui também pode servir como firewall dessa rede, ok? Então essa é a infraestrutura necessária para se montar um proxy de internet. Se você pegar essa rede aqui do teu modem e ligar direto no switch, vai funcionar? Vai funcionar, mas vai ter um problema sério de segurança aqui, porque um desses dois clientes pode simplesmente descobrir qual é o endereçamento IP do teu modem, configurar aqui a rota deles para sair pelo modem e simplesmente acessar a internet sem passar pelo teu proxy. Então, dessa forma que está aqui, os dois clientes que estão dentro da rede não têm uma outra forma de acessar a internet a não ser por esse proxy. Ok? Por quê? Porque o modem está atrás dele. Então esses dois computadores não enxergam a interface de rede desse modem onde está conectado à internet. Então essa é a principal dica de você começar a tua infraestrutura de rede para trabalhar com proxy. Não adianta nada então você pegar esse modem e plugar aqui, porque com certeza algum cliente mais esperto vai descobrir o IP dele, vai trabalhar e vai sair pela internet com ele, tá? Então dessa forma aqui, esses dois clientes estão presos na rede, a não ser que eles tenham acesso liberado por esse proxy para poder sair para a internet, ok? Entendido então isso, a gente pode partir para o próximo slide, que é o seguinte: eu vou utilizar aqui alguns comandos, por exemplo, comando de instalação do Squid, comandos de edição de arquivo. Se você não tiver a facilidade de trabalhar com esses comandos, eu não vou tratar em detalhe esses comandos aqui, porque o nosso foco realmente é configurar um servidor Squid para trabalhar com proxy, ok? Então, se você tiver alguma dificuldade em entender os comandos que eu vou utilizar durante essa aula, você, por favor, pode acessar esse endereço aqui, etinet.com/curso Linux Ubuntu, tá? Nesse endereço vai baixar um e-book que eu criei, que tem lá a inicialização, né, que eu chamo de Iniciando com Curso Linux Ubuntu. Tem lá a inicialização para você aprender os principais comandos e principalmente a parte de gerenciamento de pacotes, para você aprender a instalar, remover e atualizar pacotes no Ubuntu, tá? No Ubuntu ou no Debian, porque são duas distribuições bem parecidas nessa parte de trabalhar com gerenciamento de pacotes. Aqui nessa palestra a gente vai trabalhar com a distro Debian, tá? Então vamos agora falar sobre as vantagens, né? Pedro, por que eu preciso ter um proxy na rede? Por que é interessante? Eu só tenho 15 usuários, eu vejo que a minha internet às vezes fica lenta. Então vamos tratar um pouco desse assunto antes de entrar propriamente dito no conteúdo mão na massa, no conteúdo direto lá no console do Linux. Uma das vantagens então de você usar o proxy é você trabalhar com restrições de acesso. Por exemplo, baseadas em horário.
o horário do almoço eu vou liberar todo o acesso à internet. Horário comercial, só vão poder acessar o site de banco do correio, por exemplo, tá? Você trabalhar com login, então quando a pessoa for entrar na internet, ela vai ter que digitar um usuário e senha. Você vai saber qual usuário está acessando aquele determinado site. Isso também é bem interessante. Você trabalhar com regras, com endereçamento IP, por exemplo, eu tenho na minha rede 3 faixas de IP, eu posso dizer que aquela faixa de IP que é da diretoria vai ter acesso completo, a faixa de IP que é do pessoal lá da portaria, do almoxarifado, do chão de fábrica, vai ter o acesso só nos sites que eu determinar. Então você consegue trabalhar também com endereçamentos IPs de rede, você consegue restringir acessos por esses endereçamentos também. Uma outra vantagem, né, óbvio, é bloquear páginas com conteúdo indesejado, por exemplo, sites indesejados para a tua empresa, você pode fazer regras para simplesmente bloquear. Se o usuário começar a digitar um nome específico, por exemplo, jogos online, se o usuário começar a pesquisar isso, ele vai ser bloqueado, tá? Então dá para você trabalhar com conteúdos indesejados. E também aqui a gente tem várias outras soluções para trabalhar com conteúdos, principalmente com conteúdos dinâmicos, que você pode trabalhar junto com esse proxy aqui do Squid. Você pode colocar um outro serviço que chama-se SquidGuard, que é também já um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais avançado, digamos assim. Mas também é um outro serviço que trabalha muito bem com análise de conteúdos indesejados nas páginas que os seus usuários acessam. E outra vantagem também que é bem interessante é que o proxy, o Squid, ele funciona como cache de páginas e arquivos, né? Então, não só você vai restringir por horário, por login, por IP, por palavras que você não quer que as pessoas digitem, mas também você vai ter um cache dentro do seu servidor. O que é um cache dentro do seu servidor? Você vai simplesmente guardar as principais páginas que os seus usuários acessam, e quando um outro usuário for acessar, o seu servidor proxy vai entregar essas páginas muito mais rápido e principalmente consumindo muito menos banda da sua internet. Então você vai simplesmente ganhar velocidade na entrega das páginas para os seus usuários, ok? Uma outra vantagem que eu já acabei comentando, né, economia de banda, tornando o acesso, né, com o cache muito mais rápido, tá? Um dos itens que você pode colocar dentro do cache é, por exemplo, atualizações do Windows Upgrade, arquivos de download, como arquivos PDF, arquivos do próprio apt-get, que é o gerenciador de pacotes do Linux. Você tem muito clientes Linux e você quer guardar esses arquivos dentro do seu cache para que quando um Linux atualize, um outro Linux precisa atualizar, ele não vá lá no servidor e simplesmente pegue do cache. É muito mais rápido e consome muito menos banda do seu servidor. Uma outra solução também que a gente utiliza bastante é a atualização de antivírus, né? O antivírus realmente consome muita banda na hora de ficar se atualizando, e você pode guardar a atualização do antivírus no cache do Squid e depois servir para todos os seus usuários. Claro que essa atualização é configurável, né? O tempo que essa atualização vai ficar é configurável, e a partir do momento que algum usuário pesquise no servidor, por exemplo, do teu antivírus, ele vai guardar no cache e depois os outros vão fazer a mesma pesquisa, vai ver que o arquivo é idêntico e vai baixar do cache. Então você vai consumir muito menos banda da sua internet, ok? Outra vantagem também é você trabalhar com relatórios de geração, de relatórios de acesso, né? A gente tem um serviço chamado Sarg, é um utilitário bem simples, mas ele te gera todos os acessos feitos pelo teu proxy, então você sabe exatamente onde o teu usuário passou, onde o teu usuário entrou, onde o teu usuário, qual arquivo o teu usuário fez download, quanto tempo ele ficou na internet. Isso é muito interessante mesmo, principalmente quando você tem acesso completo pelo proxy. Você pode começar a trabalhar e analisar esses logs e descobrir ali os sites que são mais acessados e começar a fazer um trabalho de bloqueio ou até um trabalho de conscientização com o teu pessoal. Uma outra vantagem é você trabalhar com um proxy transparente, que é muito parecido com a internet liberada via NAT, né, que a gente chama, que é a internet onde a pessoa simplesmente abre, não precisa configurar proxy, ele simplesmente está acessando a internet. Muito parecido também com o que os modems ADSL fazem, mas você vai nesse meio colocar um Squid, um cache trabalhando ali dentro para você fazer as restrições que você precisa, para você trabalhar
com o cache, para você fazer as restrições do horário, de acesso a sites, enfim, você pode trabalhar com o proxy de forma transparente para o teu usuário não vai precisar configurar um proxy, mas ele vai estar passando de qualquer forma pelo proxy. Eu particularmente não gosto de trabalhar com proxy transparente, porque você perde algumas funcionalidades, como por exemplo, a autenticação para o usuário, e eu acho que a melhor forma de trabalhar com um proxy é fazer a autenticação por usuário. Então agora a gente já pode entrar na configuração básica do nosso Squid, tá? Como eu te falei, eu vou simplesmente entrar na configuração do servidor Squid, porque eu já estou entendendo que você já sabe fazer a instalação de um servidor Linux, tá? Não vamos tratar aqui de assuntos sobre instalação, pacotes, particionamentos, sim, vamos tratar aqui sobre a instalação e a configuração desse proxy, tá? Primeiramente eu vou voltar naquele diagrama de rede para você entender exatamente, né? Vou voltar aqui para você entender exatamente como está essa minha rede. Eu vou te mostrar esses 3 computadores rodando aqui. Primeiro, o servidor proxy, que ele está aqui, ó. Ele tem o IP interno 10.10.10.1 e tem aqui o IP externo que ele está acessando a internet, ok? Agora, meu outro computador, que é esse cliente aqui de baixo, um desses 2 clientes que está ligado no meu switch, ele tem o IP 10.10.10.113, ok? Ele é um Ubuntu aqui rodando. Eu tenho um outro cliente que está rodando o Windows aqui, que ele é o 10.10.10.10.114, ok? Então, eu tenho esses 3 computadores aqui rodando na minha rede. 2 clientes, um com Ubuntu, um com Windows 7, e esse servidor Linux rodando aqui, que é o nosso servidor proxy. Qual disso está instalado aqui nesse servidor proxy? Eu estou utilizando a distro Debian, tá? A distro Debian 7. Tá? Para você fazer a instalação do Squid, a gente vai utilizar o comando do apt-get install squid 3. Esse comando simplesmente instala o nosso servidor Squid, que está na versão 3. Então a gente vai digitar aqui, ó, apt-get install squid 3. Você vai ver que ele vai dizer que já estou com o pacote mais novo instalado. Não vai instalar, mas esse é o comando que você precisa para fazer a instalação do Squid. É apenas esse comando para fazer a instalação do Squid, tá? Então toda a configuração do Squid está dentro de /etc squid 3, ok? Então /etc squid 3. E o arquivo principal da configuração é o arquivo squid.conf, ok? Então eu estou aqui, ó, dentro do /etc squid 3, vou dar um ls e tenho o arquivo squid.conf. Eu posso editar esse arquivo squid.conf. Você, por favor, não se assuste, é um arquivo muito extenso mesmo, porque ele tem vários comentários, tá? E tem várias configurações. Nesse arquivo aqui você tem configuração como, por exemplo, o tamanho do cache, onde o cache vai ser guardado, o tipo de autenticação, se a autenticação vai ser por OpenLDAP, se vai ser por arquivo de autenticação do Apache, se vai ser por Active Directory. Tem vários tipos de configuração, qual horário que você vai poder acessar, onde que vai ser guardado o log, qual o tamanho do cache, onde que vai ser o cache. Então tem vários tipos de configuração. Óbvio, a gente não vai olhar todas as configurações, as portas que vão poder ser acessadas, a gente não vai olhar todas as configurações, a gente simplesmente vai fazer as nossas configurações aqui básicas, tá? Para que o Squid funcione para a liberação da nossa rede. Então, o que eu quero que você encontre? Você vai encontrar nesse arquivo essa linha aqui, ó, http access allow localhost. Abaixo dessa linha ou acima, eu vou colocar aqui no meio, ó, tá? Nós vamos colocar as nossas regras. Eu vou até comentar aqui, já vou salvar o arquivo. Então, o que eu fiz? Vou fechar aqui para você entender, ó, tá? Depois vou pesquisar ali sobre regras. Eu estou dentro do diretório /etc squid 3 e eu simplesmente digitei vim squid.conf. O vim é o nosso editor de texto, tá? E eu vou achar dentro desse arquivo aqui essa linha aqui, ó, http access dni-all, tá? E acima dessa linha eu vou começar a colocar as minhas regras. Como que eu pesquiso aqui dentro? ESC / e o que você vai pesquisar. Por exemplo, regras, como eu já coloquei aqui. E aqui eu vou começar a colocar as minhas regras, tá?
Qual vão ser as minhas regras? Eu vou liberar a minha rede para acessar pelo proxy, simplesmente isso. Porque se eu chegar aqui agora no meu cliente e configurar o proxy nele, preferências, né, vou em preferências dentro do Firefox, settings, e vou configurar o proxy manual aqui, O IP do meu proxy é 10.10.1, voltando no nosso diagrama de rede, tá aqui, o IP do proxy 10.10.10.1. Tá, vou colocar aqui o IP manual 10.10.10.1 e a porta 3128. Essa porta também é uma porta padrão, tá, do proxy. Você pode mudar essa porta também. E eu vou tentar acessar qualquer site aqui agora passando pelo aquele meu proxy. Você veja que eu já tenho uma mensagem do proxy aqui. Você pode ver que a mensagem é gerada pelo proxy squid em localhost. Ele já me deu aqui essas mensagens que estão em inglês também se pode mudar para português. Ele me deu uma mensagem de accident, ou seja, eu já estou utilizando o proxy, mas eu não tenho regras para liberar essa rede aqui para eu poder sair para a internet. Ok? Então o meu proxy já está instalado, já está rodando, mas eu não consigo sair para a internet ainda com o meu proxy. Então eu vou fazer essa regra aqui para você entender como que eu vou liberar esses dois computadores, tanto esse quanto esse, para poder sair pelo proxy. Antes eu vou até configurar o proxy aqui nesse Windows também, opções de internet, né? Painel de controle, rede internet, opções de internet, conexões, configurações de LAN, internet, aqui 10.10.10.1 e minha porta 3128, tá? Você vai ver que o proxy já vai estar funcionando aqui também, mas ainda não vai estar liberando nenhuma conexão. Olha lá, ok? Já deu acesso negado. Você veja que aqui o cliente está em português e a mensagem também já foi em português. Ok, então voltando aqui para o meu squid.conf, estou dentro, vou até fechar aqui, vim squid.conf, vou procurar regras, que é onde eu vou começar a digitar a minha regra, tá? Dentro desse arquivo aqui, então, tudo que começar com esse jogo da velha é um comentário, tá? Como você já pode ter percebido. Então, eu vou colocar a minha primeira regra aqui para eu liberar a minha rede interna. Então, o meu objetivo é liberar a internet para aqueles dois computadores, né, que estão aqui no meu diagrama. Os dois computadores precisam acessar a internet. Eu não vou restringir por IP, eu não vou restringir por horário, não vou dizer qual site que eles podem ou não acessar, eu vou simplesmente liberar o acesso deles à internet. Eles estão precisando acessar a internet, então é esse primeiro problema que eu vou resolver. Então aqui está a configuração que eu vou fazer dentro do meu squid.conf. Eu vou criar primeiro uma ACL, que a gente chama que é uma Access Control List, tá? Uma ACL, eu vou chamar ela de rede interna. Esse nome aqui poderia ser qualquer nome, tá? Esse SRC é o source de rede, ou seja, a rede de origem. Isso aqui é o tipo da minha ACL, eu tenho vários tipos, tá? Esse aqui é o tipo, quando eu vou tratar de tratar endereçamento IP de origem, eu coloco um SRC. E aqui o endereçamento IP da minha rede, 10.10.10.0/24. /24 é uma rede na classe C, com a classe 255.255.255.0. Tá? Então o que você vai fazer? Vai criar essa linha lá dentro do squid.conf. Então vamos lá, vamos criar aqui. Vamos dar um insert aqui para começar a digitar. ACL, rede interna, que é o nome da minha ACL. Agora o tipo é SRC. E agora o que ela vai tratar? Vai tratar a minha rede interna, que é /24. 10.10.10.0/24. Ok? Então criei a minha primeira Access Control List. Tá? A minha primeira ACL. Então agora meu squid já sabe de onde vêm os meus computadores. Mas agora eu ainda preciso. Então agora eu vou precisar criar a regra que vai fazer a liberação dessa minha ACL, dessa minha Access Control List chamada rede interna. Dentro da configuração do squid, eu tenho essa regra começando com o HTTP Access. E essa aqui é o destino dessa minha nova regra, ou seja, vou fazer um allow, eu vou liberar a ACL rede interna, tá? Então é bem simples isso aqui. Você vai criar primeiro a ACL
e vai dizer o que a ACL vai tratar, ou seja, essa aqui está tratando do endereçamento IP dos meus computadores, da origem, né, de onde vêm os meus computadores, ou seja, da minha rede interna, e o HTTP Access vai simplesmente ativar ou desativar essa nova ACL. Ela vai dizer o que eu vou fazer com essa nova ACL. Eu poderia negar ou poderia liberar. Nesse caso aqui eu estou liberando, estou fazendo um HTTP Access Allow rede interna. Com isso, eu já vou liberar a internet completa para os computadores da minha rede interna. Então vamos lá, vamos fazer essa regra aqui. Então HTTP Access Allow rede interna. Ok? Da onde vem essa rede interna? Exatamente aqui de cima da minha ACL da rede chamada rede interna. Com isso, eu já tenho a configuração do meu Squid feita para poder liberar os computadores da minha rede interna. Então eu vou fechar, vou dar um 2.x exclamação aqui, vou fechar meu arquivo e já salvar, né? Eu posso inicializar o serviço do Squid com o /tc init.d squid3 restart. Mas eu também tenho um outro comando, depois eu vou te passar aqui. Primeiro vamos fazer assim, com o restart. Com o restart ele vai baixar o Squid e subir o Squid de novo. Então se tiver muitos usuários acessando o Squid nesse momento, o que vai fazer? Eles vão sentir que a internet vai cair, né? E depois vai voltar bem rapidamente. Mas com isso, com esse restart aqui, o Squid para o serviço e estabiliza, né, e guarda todos os caches que estão em memória, guarda no HD. Então, por isso que ele demora um pouco. Só vê que aqui até foi um pouco rápido, porque não tem ninguém acessando, né? Mas imagine que tivesse 100 usuários acessando aqui, vários arquivos de cache em memória do Squid, ele teria que guardar no disco e depois inicializar. Tem um outro comando, depois eu vou te explicar para ele não precisar fazer isso, ok? Então vamos lá, agora eu já estou aqui no meu cliente, eu já posso tentar acessar o site do UOL. Você veja que ele já está carregando o site do UOL aqui. Ó. Eu posso passar aqui para o cliente com o Windows 7, ele já está acessando o Google, posso acessar o Terra, posso acessar qualquer site porque está a internet liberada completa, né? Eu não fiz nenhuma restrição no meu proxy para os computadores que vêm da rede interna, ok? Então, se você quiser ver, né, onde estão os logs do Squid, você pode acessar o /tc var log squid 3. E aqui dentro tem vários logs, mas o log que tá acontecendo agora, você pode digitar o comando tile -f access.log e você vai ver exatamente o que os seus clientes estão tentando acessar nesse momento. Ó. Você veja que aqui, vou acessar aqui no Windows já, o squidcache.org. Estou acessando aqui o site do Squid. Tá? Posso navegar aqui, eu vou dar uma olhada no log aqui. Ó. Aqui já está mostrando, inclusive, o endereço do meu computador, 10.10.10.14. E aqui no Ubuntu também posso acessar qualquer site aqui. Você vai ver, ó, site do Terra começando a acessar, você vai ver os logs aqui do acesso desse computador aqui, 10.10.10.13. Okay? Então essa é a configuração mais básica que você tem de fazer acesso por um proxy. Óbvio, aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de restrição de acesso, mas você já tem aqui a facilidade de ter um cache da tua rede, né? Ou seja, o proxy já está funcionando como cache. Na próxima vez que alguém for acessar o site do Terra, com certeza ele já vai pegar alguns arquivos aqui de dentro do cache do Squid. Então aqui já está uma funcionalidade de proxy com o Squid trabalhando como cache da sua rede. Tá? Vamos voltar aqui para o console, vou dar um Ctrl C para sair de clog, vou entrar de novo no /tc squid.3, vou editar o squid.conf, tá? Vou procurar lá regras, tá? Para eu achar exatamente o local. Vou colocar alguns comentários aqui, né? Então tá aqui, ó. Libera rede interna, tá? Então essas duas regras, essa ACL e essa HTTP Access, liberaram a rede interna através do meu proxy. Ok, então se agora eu precisar fazer algumas outras implementações, eu posso? Pode. Dessa forma aqui, como eu te falei, nós já temos
Nós já temos então esse servidor proxy aqui rodando com o Squid e esses dois computadores acessando a internet através deles. Tranquilamente eles podem acessar a internet através deles. Não tem nenhuma restrição para isso, porque a gente fez essas duas regras aqui, né? Essa regra aqui, indicando o endereçamento da rede completa e indicando o HTTP Access com allow aqui, tá? Dessa forma, então, qualquer computador que seja plugado nessa rede e que configure o proxy manualmente lá no navegador vai conseguir acessar a internet. Então, se eu tiver aqui 10 computadores, então daqui a pouco se eu tiver aqui 10 computadores nessa linha da rede e todos eles configuraram o proxy 10.10.10.1, não tem problema algum, eles vão poder acessar a internet, ok? Mas isso também pode ser um problema, né? Você pode precisar fazer o bloqueio, né? Eu quero bloquear algum computador, eu não quero que aquele computador lá com Windows 7 acesse a rede, acesse a internet completa, porque ele é um computador lá do porteiro e eu não quero que o porteiro fique acessando a internet toda hora. Então eu posso tranquilamente fazer essa regra para que isso não aconteça mais, porque apenas aquele computador lá com aquele IP eu bloqueio e todo o resto da rede eu libero, tá? Eu também poderia fazer ao contrário, mas eu vou trazer esse exemplo aqui agora para você. Como que eu vou trabalhar com esse exemplo? Eu vou ter que criar outra ACL, outra Access Control List. Eu vou chamar ela também, eu vou chamar ela de PC1, tá aqui ó, ACL PC1, tá? Ela vai ser também do tipo SRC, de source, tá? E vou indicar o endereço IP daquele computador, tá? 10.10.10.113, que é o endereçamento IP aqui desse computador rodando o Ubuntu, tá? Vou bloquear esse computador rodando o Ubuntu ali. Ok. Depois disso, eu vou fazer o meu HTTP Access, ou seja, eu vou aplicar aquela minha Access Control List com parâmetro HTTP Access, né? Então eu vou dizer assim, ó, HTTP Access, você DNI, ou seja, você bloqueie tudo que tiver aqui nesse PC1. O que está nesse PC1? Ele está o IP do computador 10.10.10.13. E as regras abaixo, eu vou continuar praticamente da mesma forma, a não ser na última regra que eu liberei a rede interna, eu vou fazer mais uma inserção desse exclamação PC1, porque eu vou liberar a rede interna, HTTP Access allow rede interna, exceto o PC1. Quem é o PC1? É esse computador aqui com IP 10.10.10.13. Você vai ver que já com isso, esse computador não vai conseguir acessar a internet. Quando eu coloco esse exclamação mais o nome da minha ACL, que está aqui, ó, mais o nome da minha ACL, eu estou dizendo que eu quero negar essa ACL. Ou seja, então, se eu tiver liberando aqui, eu quero que libere tudo, menos tudo que está aqui na rede interna, menos a ACL que está com essa exclamação, que nesse caso aqui é PC1, que é essa ACL PC1 que está aqui em cima. Eu indiquei que ela que vai puxar, né, que vai buscar o IP 10.10.10.13. Então vamos fazer isso aqui com mão na massa aqui, vai ficar bem mais fácil de você entender. Então essa regra eu vou colocar abaixo e essa regra nova eu vou colocar acima. Então bloqueia o PC1. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma ACL, vou chamar ela de PC1, ACL PC1. Ela vai ser do tipo SRC, source de rede, origem de rede. Vou colocar o IP desse computador e eu vou colocar o /32, tá? Que é para dizer que é exatamente esse IP. E aqui já vou colocar uma nova regra do HTTP Access para eu poder definir o que eu vou fazer com essa ACL. Eu vou dizer que eu quero negar, né? Vai ser um HTTP Access DNI. Quem eu vou negar? Vou negar o PC1, que é exatamente essa regra que eu criei aqui em cima. Só com isso já estaria bloqueado, tá? Mas eu posso ainda também usar aquela outra instrução aqui. Vamos primeiro testar assim, né? Depois eu uso com a instrução exclamação PC1 aqui, você vai ver que vai ter vai fazer o mesmo sentido, tá? Vou salvar esse arquivo, fechei, tá? Lembrando, estou utilizando o editor Vim. Se você não sabe utilizar o editor Vim, eu sugiro que você pesquise bastante sobre ele, porque é o editor simplesmente mais utilizado em modo console no Linux, ok? Agora eu posso digitar o comando squid3 -k reconfigure
e esse comando simplesmente vai ler o arquivo de configuração /tc squid3 squid.conf e colocar ele no ar novamente, ok? Para eu saber se está tudo certo, se está tudo rodando o squid, posso dar um psx pipe grep -i squid. Você vai ver que o squid está rodando, tá? Aqui está rodando, tá legal. Tá aqui o processo do squid. Esse psx é um comando para você listar os processos do Linux, e eu passei ele aqui por um comando chamado grep, onde você faz o filtro, e eu passei o filtro squid. Então eu só listei aqui os processos que tem squid no nome. Então eu estou vendo que o squid está rodando, porque se tivesse algum problema no squid, ele poderia dar um erro e cair o serviço e você não ia saber, tá? Então, ok. Então, o que vai acontecer agora? O meu computador com IP 114, que é esse Windows aqui, ó, IP 114, final 114, né, 10.10.10.114, ele vai estar acessando a internet normalmente. Você veja que eu estou aqui navegando pelo site do Squid, tá? Eu posso ver a documentação aqui do Squid, posso ver os pacotes aqui do Squid, né? Tá tudo aqui. Mas se eu passar aqui para dentro desse outro computador, que é o computador com IP final 113 aqui da minha rede, né, 10.10.10.10.113, ele não vai poder acessar a internet. Então vamos atualizar aqui e você já veja que o proxy já negou o acesso dele à internet. Então qualquer outro site que eu tente aqui se conectar, Google, qualquer outro site, ele vai bloquear. Simplesmente porque eu fiz essa regra, né? Vou editar de novo essa regra aqui dentro. Simplesmente porque eu fiz essa regra aqui, bloqueando o squid. Ok? Eu poderia fazer essa regra um pouco diferente. Por exemplo, eu vou comentar ela aqui e poderia usar ela aqui embaixo, ó, colocando exclamação PC1. Tá? Com isso, eu vou dizer que nesse HTTP Access Allow aqui, eu vou liberar a rede interna, que é exatamente todos os computadores que têm esse IP, com exceção da ACL PC1. Quem é a ACL PC1? É exatamente essa aqui, ó, que indica o IP 113. Então eu vou fechar, vou mandar de novo o squid fazer o reconfigure, né? squid3-k reconfigure, e vou tentar acessar aqui. Você vai ver que eu não consigo acessar. Vou tentar acessar um outro site aqui para você ver. Globo.com. Não consigo acessar o Globo.com. Então, aqui estão as duas formas que você pode usar, tratar, né, com regras dentro, né, trabalhar com as ACLs dentro da instrução HTTP Access. Ou você indica o DNI aqui, ou você simplesmente coloca ela com exceção dentro de um HTTP Access Allow que você já utilizou. Ok? Então, essas duas regras aqui, pessoal, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Você tem que entender que qualquer ACL que você for criar, por exemplo, a ACL PC1, você vai ter que usar ela, colocar ela em prática, né? Colocar ela em atividade, colocar ela para ser lida pelo sistema, para ser ativa pelo Squid, você vai ter que utilizar o HTTP Access. Óbvio que você vai ter duas opções, que é o DNI on Allow. Tá? Nesse caso aqui a gente utilizou o DNI e simplesmente bloqueamos o computador chamado PC1. Ah, quem é o computador chamado PC1? Você vem aqui na sua CL, descobre quem é a CL PC1 e você descobre quem é esse computador com IP 10.10.10.13. Tá? Então, com essas duas regras aqui, você já pode fazer muitas implementações na sua rede. Por exemplo, eu tenho uma rede da portaria, eu tenho uma rede do RH, eu tenho uma rede do chão de fábrica. Então, você pode fazer aqui dentro do teu mesmo proxy várias regras para várias redes ou filiais. Você pode ter um proxy na matriz e tem várias filiais utilizando o mesmo proxy. Eu mesmo utilizo essa solução para um cliente. Ele tem várias filiais e o proxy fica lá na matriz. Todas as filiais se conectam via VPN e o proxy da matriz é o proxy que decide o que cada um nas filiais vão acessar. É muito mais fácil porque você tem a autenticação, você tem o cache, tudo no mesmo local e, querendo ou não, você não consome banda, né, nas pontas da sua internet, liberando tudo para todo mundo e você consegue resumir a banda naquilo que você libera pelo proxy que fica na matriz. Ok? Então tá aqui a configuração básica, duas configurações, né? Mais básica então é essa aqui, onde você cria um ACL
eu te mostrei até agora como você cria a ACL do tipo SRC, ou seja, de origem de rede. Você criou a ACL e ativa ela com o HTTP Access. No HTTP Access você vai poder dizer que ele vai ser alone, ou seja, que vai estar liberando, ou DEN, que você vai estar bloqueando. Ok? O local também de você colocar essa liberação aqui é bem importante. Você vai sempre ter que colocar essa liberação acima dessa instrução aqui, ó, do HTTP Access DNAll, tá? Que aqui ele bloqueia tudo. Então, se você colocar isso abaixo, você vai ter um problema, você vai estar bloqueando tudo e vai estar tentando liberar alguma coisa. Então, você vai ter problema no teu proxy nesse caso, tá? Você viu que aqui no arquivo de configuração, essa instrução tá exatamente aqui, ó. Ela tá exatamente aqui, tá? Tá exatamente aqui. E a gente criou nossas regras, vou até dar uma separada aqui, ó. Nós criamos as nossas regras aqui, né? Essas duas regras aqui e essas duas ACLs, ok? Então essa é a configuração mais básica. E eu tenho uma outra configuração que eu te mostrei também, que é a configuração de você bloquear um computador e liberar todo o resto da rede, ou bloquear todo o resto, ou bloquear toda a rede e liberar apenas um computador. Vai depender muito da sua necessidade. Então vamos passar um pouco para outras configurações que a gente pode fazer. A gente pode criar, por exemplo, bloquear ou liberar sites, né? Você pode, Pedro, eu quero que a rede toda acesse, mas eu quero que você negue alguns sites, ou quero que você libere apenas aqueles sites. Tá? Então você pode fazer isso também. Você pode criar uma ACL e colocar os domínios que você quer liberar ou que você quer negar e fazer com que o Squid controle isso, ok? Para isso a gente vai utilizar essa ACL chamada site negado, que ela está aqui, ó, ACL site negado. Ela tem um tipo, né, DST domain, ou seja, domínio de destino. E eu vou dizer, ó, que o site negado vai ser o globo.com e r7.com. Ou seja, se alguém tentar acessar esses dois sites, ele não vai conseguir, vai ser um acesso negado. Depois que eu criei essa ACL aqui, eu preciso ativar ela com o meu HTTP Access. Se veja que eu posso ativar ela em qualquer local, mas o local mais indicado é você ativar ela aqui, ó. Tá? Exatamente aqui. Tá? E exatamente aqui. Ou seja, aqui nessa instrução eu coloquei HTTP Access, allow, ou seja, libere a rede interna, que é os computadores aqui da minha rede, que é essa ACL aqui de cima. Libere também os sites liberados, né, que é essa outra série que eu ainda não comentei, que são uma lista de sites liberados, e bloqueie os sites negados, ou seja, exceto os sites negados. Vamos fazer primeiro essa do site negado, depois a gente faz do site liberado, vai ser praticamente a mesma analogia aqui. Então vamos lá, vamos editar novamente, né, vou fechar aqui o arquivo, vou editar, ó, o squid.conf, né, que está dentro do ITC Squid 3, vou pesquisar aqui por regras e vou criar essa ACL aqui. Então a ACL vai ser ACL, vou chamar ela de site negado, o tipo dela vai ser DST domain, eu vou colocar aqui globo.com espaço r7.com. Então esses dois sites aqui, eles não vão poder ser acessados, ok? Então, como que eu vou dizer pro Squid fazer isso? Ó, Squid, não deixe que ninguém acesse aqueles sites. Essa regra aqui, ó, é a regra onde eu estou liberando a minha rede interna, certo? Então, eu vou colocar uma exceção, vou colocar exclamação site negado. Ou seja, o que eu fiz agora? Ó, HTTP Access allow, libere quem? Rede interna, exceto exclamação PC1, ou seja, exceto esse computador aqui. Então, esse computador ainda vai estar bloqueado, e exceto o site negado. Quem é o site negado? Globo.com e r7.com. Tá? Essa instrução aqui de vários sites é separado por um espaço e eu poderia também colocar ele em um arquivo. Tá? Eu coloquei aqui no mesmo arquivo, não coloquei num arquivo separado para ficar até mais fácil de você visualizar, de você entender. Agora eu vou dar um ESC, x exclamação para salvar e vou dar um squid 3 -k reconfigure. Enter, e o Squid já reconfigurou. Agora eu posso dar um PSX, pipe grep -i squid, para verificar se o Squid está rodando. Eu verifico que o Squid está rodando. Então, o que vai acontecer agora? Eu posso acessar a rede interna, né? Pode acessar qualquer site,
menos o globo.com e o r7.com, tá? Então eu vou lá no computador com Windows, né? Porque o computador com Linux ele ainda tá inclusive bloqueado aqui, ó. Veja que ele está bloqueado, daqui a pouco eu já libero ele para você ver também. Então estou aqui no site do Squid, ó. Estou navegando normalmente, né? Mas agora eu quero ver umas notícias no r7.com e quero ver o que está acontecendo lá no r7.com. E eu já recebi uma mensagem de acesso negado. Aí o usuário, puxa, no R7 não consigo, eu vou tentar acessar o globo.com, porque o globo.com também tem notícia. E não consigo, tá? Eu vou tentar então acessar o Terra, e o Terra vai conseguir, porque não é um site que eu coloquei lá na minha instrução de sites negados. Então, voltando aqui no squid.conf, vamos analisar pela última vez essa regra aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei uma regra chamada site negado, coloquei ela do tipo DST domain, né? Uma ACL site negado DST domain, coloquei a instrução .globo.com.r7.com, tá? Tem que iniciar com esse ponto aqui para ele conseguir visualizar todos os subdomínios que esses dois domínios podem ter. Com isso, a ACL criada, eu simplesmente vim aqui na minha ACL, no meu HTTP Access que estava liberando minha rede interna e coloquei um exclamação site negado, ou seja, eu estou colocando uma exclusão de uma ACL. Qual a ACL? Site negado. O que essa ACL diz? Que diz que eu tenho globo.com, r7.com no DST domain. Ok? Então, com isso, eu já estou liberando a rede interna e bloqueando esses sites que estão aqui. Então, independente, né, dos sites, dos computadores estar com a rede interna com acesso completo, eles não podem acessar esses dois sites. Então, essa é uma solução bem interessante para você aplicar na tua rede, porque isso com certeza é algo que vai surgir, tá? Algo que vai surgir mesmo. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso dizer também que eu tenho uma lista de sites liberados, que só aqueles sites liberados vão poder ser acessados, tá? Isso é bem utilizado na maioria das empresas que eu configuro. A gente faz uma lista da maioria dos sites que precisa acessar: Bradesco, Caixa, sites distintos do governo. Eu até coloquei aqui o exemplo do UOL e do Terra, não é o melhor exemplo, mas eu coloquei aqui até para você ver que dá certo. Então a gente cria vários sites liberados e libera para a grande maioria das pessoas, e depois começa a criar filtros, né, em cima desses sites, e também começa a criar novas regras para as pessoas que podem acessar tudo, tá? Então o que eu vou te ensinar agora é fazer uma lista de sites liberados e dizer que um computador específico pode acessar aqueles sites liberados. Então a gente vai criar essa regra aqui, ó, chamada site liberado, tá? Tem essa regra aqui. E vamos lá, vamos criar ela. Então ela está bem mais fácil de fazer, porque eu posso apenas copiar aqui e eu vou dizer aqui, ó, site liberado. E eu vou dizer que o site liberado é o UOL, o Terra e o Bradesco, ok? Então esses são os sites liberados, tá? Então, mas para quem que eu vou liberar esses sites, tá? Vou liberar esses sites apenas para o PC1, por exemplo, né? Apenas para esse computador com IP 10.10.10.13 aqui. Então tá aqui, criei a minha CL chamada site liberado, né, do tipo DST domain, e indiquei os 3 sites que eu quero que sejam sites liberados. Se veja que isso aqui é apenas um nome que eu estou escolhendo, né? Site liberado poderia ser qualquer um outro nome dessa CL. Mas agora o que eu posso fazer? Eu posso criar uma regra para dizer que um determinado computador vai acessar somente esses sites, tá? Vamos fazer isso então aqui com esse computador chamado PC1, né? Que já tenho essa ACL aqui, PC1, que identifica esse computador, 10.10.10.13. Então eu vou colocar aqui um HTTP Access, eu vou trocar aqui de DN para Allow, né? Ou seja, vou liberar o PC1 apenas para site liberado, tá? Então com isso, o PC1 vai conseguir acessar o UOL, o Terra e o Bradesco, ou seja, aquele computador lá com Linux, né, com Ubuntu, vai conseguir acessar esses 3 sites aqui, e todos os outros sites ele não vai conseguir acessar, ok? Então, criamos a ACL chamada site liberados, indicamos os 3 sites que a gente quer que libere, já tínhamos, né, criado a regra, a ACL chamada PC1 para identificar aquele computador, que é o 10.10.10.113, aquele computador rodando Ubuntu, e agora estamos aqui criando
um HTTPACKS allow, né, ou seja, liberando, né, o PC1 apenas para o site liberado. Então ele vai poder acessar UOL, Terra e Bradesco, tá? Então vamos finalizar aqui, vamos salvar, X exclamação, e vamos dar um squid 3-K reconfigure. Ok? E agora podemos dar um ps ax pipe grep-i squid. Ok, o squid está rodando. Então podemos acessar aqui agora o computador, né, 113. Você pode ver que ele é o computador 113 aqui, ó. Vou tentar acessar o site do Google, não acessou. Vou tentar acessar o site do bradesco.com.br. Você veja que o site do Bradesco acessou normalmente. Vou tentar acessar o site do UOL. O site do UOL acessou normalmente. Vou tentar acessar o site do Terra. Mas agora eu vou tentar acessar o site caixa.com.br. Você veja que ele não vai deixar eu acessar. Vou tentar acessar qualquer outro site aqui e ele não vai deixar eu acessar. Ou seja, nesse momento, nós temos um computador. Deixa eu editar de novo aqui o arquivo, né? Te mostrar. Temos um computador com IP 10.10.10.13 que pode acessar apenas 3 sites passando aqui pelo nosso proxy. Então, com isso você já consegue fazer muitas variações, muitas mesmo variações dessas regras aqui e liberar e bloquear computadores com listas de sites e bloquear sites também, tá? Então, resumindo, o nosso proxy está com acesso completo para essa rede, com exceção, né? Com exceção do PC1. Quem é o PC1? Esse computador 10.10.10.113. Então, o PC1 não tem acesso completo, mas esse acesso completo também tem uma outra exceção, que é esse sites negados, tá? Então, todo mundo que tem acesso liberado não consegue acessar os sites negados. Quem são os sites negados? Globo.com, R7.com. Ah, mas eu tenho mais um HTTP-ACCESS aqui então, Pedro. Tenho mais uma liberação. Tenho. Essa liberação que eu acabei de fazer, que é uma liberação para o PC1, para essa série chamada PC1, que identifica o IP, o computador com IP final 113, e eu estou liberando ele, né, allow, para a lista de sites chamado sites liberados. Sites liberados é essa CL que eu criei aqui acima, com o tipo DST domain, que tem essa lista de 3 sites que a gente acabou de testar e está funcionando corretamente. Então, eu já tenho um proxy totalmente funcional aqui com apenas 2 HTTP-ACCESS que eu criei. E praticamente 1, 2, 3, 4 ACLs que eu acabei de criar aqui para poder fazer esse proxy totalmente funcional. Óbvio, tenho muitas outras configurações que eu poderia te mostrar aqui. Tá? Então, nesse slide aqui está praticamente um resumo do que a gente viu lá no arquivo de configuração do squid.conf. Tá? Óbvio, né? A gente pode fazer várias outras funcionalidades, a gente pode ativar conexão por horário, a gente pode dizer que aquela palavra X digitada na URL não vai ser liberada ou vai ser liberada. A gente pode dizer que o tamanho do arquivo de download vai ser limitado em 1 MB, que a banda vai ser liberada em 2 MB para o computador com final 113, que vai ser liberado completo a banda para o resto da rede. Então dá para fazer muitas funcionalidades. O que eu quero que você entenda realmente é essa funcionalidade que o Squid trabalha, de criar listas de acesso e de bloquear ou liberar essas listas de acesso com a instrução HTTP-ACCESS, ok? Então, se você entendeu isso, você já está com meio caminho andado para implementar um proxy com várias funcionalidades, tá? Com várias funcionalidades mesmo. Óbvio, a gente poderia fazer muitas outras funcionalidades, como eu te falei, para eu conseguir te mostrar tudo isso que a gente precisa para montar um proxy completo. A gente não falou sobre autenticação, a gente não falou sobre horário, não falou sobre vários outros assuntos, mas o que eu queria te passar mesmo aqui é o básico, né, do Squid, e principalmente essa analogia, essa lógica que o Squid utiliza de criar as listas de acesso, liberar as listas de acesso, criar as listas de acesso, bloquear as listas de acesso. É assim que o proxy trabalha. E também, óbvio, né, tem essa funcionalidade aqui de você liberar e ao mesmo tempo que estiver liberando você pode negar, tá? Isso também é uma solução bem interessante dentro do Squid.
ok? Pessoal, então é isso, do pessoal realmente entrando em contato comigo para a gente discutir mais sobre Linux, para saber mais sobre implantações de servidores Linux. Lembrando, o foco do profissionalislinux.com.br é administração de servidores Linux. Então a gente trabalha focando em treinar novos profissionais para trabalhar nessa área. O assunto que a gente trouxe aqui é para ser um assunto mão na massa mesmo, para você realmente montar o teu primeiro servidor proxy. Óbvio, tem muitos assuntos ainda para ser tratado, mas com aquelas implementações ali de você entender aquelas instruções de dentro do arquivo do squid.conf, você já consegue implementar um servidor proxy bem funcional. O meu endereço de e-mail, o meu site, para você entrar em contato assim que for necessário, ok? Até a próxima aula, até lá então.